ofertando preparado, computador aberto, material em mãos, ou o próprio programa específico, trabalhar aí com o Excel. Então abra o Excel. Se você tiver o 2013, melhor, é o específico que queremos abordar, mas se tiver o 2010, 2007, tá valendo, até mesmo 2003, só que o 2003 vai ter algumas inconsistências em relação às proposições, ferramentas e tudo mais. Mas a ferramenta funcional que nós vamos trabalhar é a ideia de trabalhar com as funções, que são o objetivo de você trabalhar com a planilha. Realizar cálculos matemáticos, trabalhar com operações, tanto que no final você pode até estar pensando em gerar um gráfico a partir desses resultados ou da escala de dados. Então é ali que você começa a trabalhar efetivamente com os recursos de uma planilha. Então por isso, acompanhe no material, você tem algumas planilhas. Se você quiser replicar essas planilhas do programa, é muito interessante para você também pegar a prática do uso com ele. Então o primeiro detalhe, quando a gente fala em funções, é encontrar estas funções para o uso delas. Você tem dois caminhos gerais, assim dizer, para você poder acessar estas funções. A principal estrutura seria você ir através da aba Fórmulas, que é onde se concentram todas as fórmulas, funções, basicamente. Dentro da aba Fórmula, o que você vai encontrar? O botão para inserir função e que você tem ali destacado uma figurinha também, só uma tirinha, que indica o quê? Indica exatamente uma outra localidade onde você encontra este mesmo botão, o botão inserir função. Esse botão F de X, assim também citado, esse botão, além de estar ali na aba Fórmulas, como o primeiro botão, observe que você tem somente ele, não há flechas associadas a ele, você encontra ele ali junto à barra de fórmulas. Então, onde você tem lá o endereço da célula, ao lado você tem o F de X e ao lado você tem a barra de fórmulas. Então, são dois caminhos, os dois botões vão refletir no mesmo resultado, que é abrir uma janela, para que auxilie você a escolher alguma fórmula. Observando ainda que essas fórmulas estão agrupadas por categorias, ou simplesmente você pega todas as fórmulas e vai procurando em ordem alfabética e aquela que vai resolver a necessidade que você tem aí de cálculo. Mas temos outros botões também ali, vinculados a fórmulas, por exemplo, o botão autossoma. Esse botão também é encontrado em duas localizações básicas. Você tem ele aqui na aba Fórmulas, como você tem ele lá na aba Página Inicial. Nós vamos abordar mais detalhadamente aí no próximo ponto. Então ele está em dois lugares, observando ainda um outro detalhe. Esse botão ele tem flechinha para baixo. Então, cuidado. Aqui, necessariamente, ele vai trazer para você essa listagem para você escolher. Já dentro da aba Página Inicial, ele tem uma sutil diferença no seu trabalho. Então, apenas cuidado em relação a isso. E, claro, as funções usadas recentemente, também com a flechinha para baixo, para listar quais foram as funções que você usou com a maior frequência e, claro, mais recentemente. Então ele lista essas funções para você. Bem tranquilo, também se for através da janela inserir função, você vai ter acesso a essa lista de funções usadas recentemente. É uma forma de facilitar a vida. O que você tem que ter cuidado justamente são com os ícones. Aqui você encontra também dentro da aba para trabalhar com fórmulas, a aba Fórmulas, as categorias. Observe que algumas são listadas, outras não aparecem de imediato, por questão de uso efetivamente. Então você tem funções que se categorizam como funções financeiras, ou seja, funções que trabalham com matemática financeira, funções do tipo pagamento, então são funções que você vai encontrar aqui, trabalhar com juros, entre outras coisas. Funções lógicas, do tipo e ou não, são funções que estão agrupadas aqui. Funções de texto, por exemplo, maiúscula e minúscula, estão agrupadas neste contexto. As funções de data e hora, como a função hoje, função agora, que são as mais enfáticas aí, estou destacando. Funções de pesquisa e referência. Funções de pesquisa, por exemplo, função escolher, função para você procurar um dado, por exemplo, PROC-V, PROC-H, funções de procurar informações. Pesquisa, literalmente, e referenciar algum dado. Matemática e trigonométricas, ou seja, aquele resto da matemática que você tem entraria aqui. Claro que você também teria aquelas estatísticas que estariam aí agrupadas em outro grupo que você vai ter acesso dentro de mais funções, assim como funções de dados, cúbicas, assim de chamar, e as funções usadas para engenharia. Então as funções de cubo normalmente são usadas quando você trabalha com a tabela dinâmica, porque você tem um cubo de dados, é um pouquinho mais complexo, então raramente eles vão citar alguma coisa sobre esse tipo de função. O que normalmente eles vão abordar são funções de texto citadas, data e hora, pesquisa estão em decadência das provas, matemática trigonométrica, aqui tem bastante função, média, soma, em geral, nós vamos ver, e, claro, as funções financeiras, algumas também entram ali neste contexto. Então vamos trabalhar em cima desta organização básica. Então, por isso, o cuidado em relação a essas categorias. Com o dito ali, o botão autossoma. Esse botão autossoma, quando lista as opções, ele vai trazer 5 funções. Você deve saber de cor quais são as 5 opções que ele oferece, infelizmente. Principalmente bancas
que trazem lá molde Sesgran-Hill, FCC, EXAF, são bancas que normalmente gostam de cobrar esse nível de detalhismo. Então você tem ali a função soma, a função média, max e min. Cuidado com essas duas, porque aqui elas aparecem escrito de uma forma, mas na hora que você insere estas funções, elas vão trazer uma sintaxe diferenciada. Já vamos entender o que é isso. E a função para fazer a contagem de números. Então você tem essas 5 funções associadas ao botão autossoma. Claro, a ideia da autossoma você pensaria apenas imediato a própria função soma. Então cuidado em relação a esse detalhe. Na sequência, o que você deve observar é onde encontra-se também o botão para autossoma. Você encontra o botão de uma maneira mais discreta lá na aba página inicial. E note aqui a sutil diferença. Na aba fórmula, o botão ele é necessariamente a flecha. Já na aba página inicial, você tem uma sutil diferença entre a flecha e o botão. Logo, se a questão for dita para você da aba página inicial, cuidado com o botão apresentado. Porque se ela apresentar só esse botão, quer dizer que o clique foi direto sobre o autossoma. Agora, se ele mostrar com a flecha, quer dizer que o clique foi dado na flecha em específico. E uma vez clicado na flecha, você vai ter acesso a estas 5 funções, a qual você vai ter que escolher uma delas. Então, cuidado com esse detalhe. Tem que clicar em alguma delas. Não é o suficiente clicar nessa flecha. Agora, no autossoma é o suficiente. Sem a flechinha é o suficiente. Aí eles trazem pegadinhas com relação ao que você tem de pretexto, basicamente. Como assim? Toda vez que você trabalha com planilhas, a planilha ela busca ser a mais adaptável possível à ação realizada. Ela tenta subentender, adivinhar o que você quer fazer, olhando o conjunto de dados previamente selecionados. Então aí que está o detalhe. Por exemplo, se eu selecionar todo o conjunto de dados, pegar esta e esta célula, selecionar todas elas com o mouse, ou seja, clicar nessa e arrastar até a última. E então, com estas 5 células selecionadas, clicar o botão autossoma. O que eu vou ter como resultado? Bom, neste caso, vai aparecer imediatamente na célula de baixo a própria função soma, só que essa função soma, ela vai ser citada aí para você com um conjunto de células selecionado aí por você previamente, para que seja feita aí a soma, ou seja, pegou aqui na coluna C, desde a linha 1 até a linha 5. Então ele vai trazer exatamente essa estrutura. Qual que é o detalhe aqui? É que neste caso, onde eu previamente selecionei as células, em teoria, com o valor, e daí eu cliquei no botão autossoma, o que vai acontecer é que ele não vai trazer o resultado de imediato. É esse o detalhe, com relação ao passo a passo. O que vai aparecer aqui? A fórmula e o intervalo de células, para você fazer o quê? Fazer a confirmação. Aí que está o detalhe. Você tem que articular em todo esse processo. Tem situação que vai fazer isso? Aqui não. Aqui você já disse para o programa, olha, eu quero fazer a soma desse conjunto. Então, se você já disse qual é o conjunto, ele não vai pedir que você confirme, porque você já disse. Então, neste caso, onde você traz as 5 células selecionadas e clica na autossoma, o resultado é esta fórmula, mas já com o valor resultante da soma, ou seja, aqui no caso 40, visível. Ao contrário do que seria se fosse justamente selecionado apenas a célula onde eu estou inserindo a função. Se eu selecionar apenas a célula C6 e então clicar no autossoma, ele vai esperar que eu confirme. Só que aí você tem que ter um cuidado. Não vai ser esse intervalo que vai aparecer. Por quê? Olha só. Tenha os valores. Selecionei C6, cliquei no autossoma. Ele vai trazer para mim este intervalo de células. C5 entra, C4 também entra, mas C3 não entra. Por que o C3 não entra? Porque quando você colocou uma célula vazia selecionada e clicou no autossoma, ele vai fazer a seguinte lógica. Ele vai olhar para a célula de cima. Tem valor? Então, beleza. Eu vou incluir ela na soma. A próxima tem valor? Vou incluir ela na soma. A próxima tem valor? Não, mudou o tipo de dado. Está vazio. Cuidado, vazio é diferente de zero. Se fosse o número zero, ia continuar. Mas está vazio, parou por ali. Então, ele vai trazer esse intervalo. Por isso que ele aguarda você confirmar. É realmente isso que você quer somar? Então, se não for, você vai ter que vir aqui e alterar e então pressionar Enter. Então, cuidado com esse passo a passo que você tem para trabalhar com a função soma. O detalhe ainda fica em relação a um outro passo. Qual? Se nós, por exemplo, fôssemos selecionar um conjunto a mais de células do que aqueles que efetivamente têm os valores que nós precisamos. Por exemplo, se nós fôssemos selecionar desde a célula C1 até, por exemplo, a célula C7, considerando ainda a célula C6 vazia, que é um caso aí para cada situação.
Então selecionei estas 7 células em específico. E aí, então, clico no botão autossoma, diretamente no botão do somatório ali no sinal sigma. O que vai acontecer? Ele vai trazer diretamente o resultado ou ele vai trazer a fórmula para você? É esse o passo que você precisa. Neste caso, ele vai trazer o quê? Você já deu seleção de dados, não deu? Então ele já vai trazer o resultado, porque você já avisou para ele o que você queria que fosse somado. Só que o grande X da questão, normalmente o alvo de especulação da questão, é em qual célula irá aparecer o resultado apresentado pela soma. Vai aparecer nesta primeira, logo abaixo, o conjunto de dados, ou na última que foi selecionada, ou na próxima célula em branco, após o conjunto selecionado. É aí a grande especulação. Vai ser apresentado o resultado na última célula em branco que foi selecionada. Então ele não vai jogar na próxima, vai jogar na última em branco que foi selecionada. Se tivesse conteúdo na C6, ainda seguiria a mesma regra. Se tivesse conteúdo na C7, aí ele jogaria na próxima linha. Mas como não tem, como está vazia a C7, ele vai jogar o resultado ali dentro. Então é esse o cuidado que você tem. É justamente a situação de momento, passo a passo, que a questão pode sugerir para você. E normalmente eles abordam usando a própria estrutura do autossoma. Por quê? Se eu clicar direto no botão de somatório, é a função soma que aparece. Agora, se ele me disser que foi clicado no botão com a flecha, aí vai ter que referenciar qual foi a função usada no processo. Como foi direto só o somatório, é a autossoma, tal qual a gente viu aí a ideia do passo a passo. Mas, ao trabalhar com a função soma, ela também é utilizada para várias outras especulações. Como, por exemplo, às vezes eles trazem lá, isso aqui vai funcionar? No Excel vai. Ele vai entender que você quer calcular, porque o arroba é um indicador de célula de absorção para o Excel. Então é uma situação de que eles fazem uso da função soma para explorar o conceito. Mas as maiorias das questões vão trazer a ideia de você trabalhar com um conjunto de células. Então ele vai trazer lá célula A1, aí vem lá a célula A5. O detalhe que você tem que ter é justamente o que eles vão cobrar. Eles vão cobrar este uso aqui dos operadores de referência. De A1, opa, 2 pontos, é até A5. Ou seja, ele vai somar todo esse conjunto de dados. Vai somar o 7 e o 3, 10, com mais 7, 17, com mais 3, 20. Então o resultado aqui produzido seria o resultado do número 20. Beleza. O cuidado é justamente usar o ponto e vírgula e os 2 pontos, porque se simplesmente fosse apresentado ali para você o ponto e vírgula, muda o resultado? Com certeza, porque agora eu só estou somando A1 e A5. Logo, só estou somando o valor da célula 1, que é 7, com o valor da célula 5, que é 3. Logo, meu resultado neste caso seria o número 10. Então, ali que está o perigo. É você simplesmente saber analisar a diferença entre usar o ponto e vírgula e os 2 pontos. O arroba era justamente aquela outra circunstância. Mas o que você também tem que ter cuidado é que eu posso explorar de uma maneira mais trabalhosa. Eu posso trazer lá assim, A1, A2, A3, A4 e o A5. Trazendo todas as células necessárias ali, só que separando elas por ponto e vírgula. Aqui o cuidado que deve ser tomado é se todas as células foram especificamente identificadas. Porque às vezes eles podem fazer isso aqui, ó. Jogam lá para você 5 células, mas somou 2 vezes o valor da célula 4. E aí, inclusive, se aparece 2 vezes o valor da célula 4, ele será somado 2 vezes. Então tem que ter muito cuidado com isso. Bancas como Fafipa gostam ainda de trazer pegadinhas também encontradas pela VUNESP, entre outras bancas. Que pegadinhas que eles trazem? Eles vão jogar a ideia de você trabalhar com valores nesse estilo aqui. Coloca lá a soma e vão colocar aqui, por exemplo, de B1, B5, só que aparece um /5 no meio do processo. Aqui tem situação que funciona e tem situação que não funciona. Por exemplo, se aparecer os 2 pontos aqui, essa função vai dar erro. Por quê? O que eu estou dividindo por 5? Não sei. Então aqui vai dar um erro. Mas, se fosse o ponto e vírgula, aí você tem uma situação diferenciada. Por quê? Quando você traz o ponto e vírgula, você está separando parâmetros. Então eu vou fazer a análise do parâmetro antes de trazer o resultado. Então nesse caso você teria lá o /5, só que o ponto e vírgula separando. Então o que você está somando? Você está somando B1. Quanto é B1? B1 é o número 3. Então você vai somar 3 com quanto? Você vai somar 3 com o valor de B5 dividido por 5. Ou seja, B5 é 5, dividido por 5 é 1. Então você vai somar 3 e 1. Logo, o resultado nesta situação é o 4. Ao contrário da anterior, que vai gerar um erro no processo, justamente porque ele não vai saber o que dividir pelo número 5.
Perceba, a divisão está na própria função. Normalmente eles também cobram, e aí já abre mais o leque de bancas, a ideia de você calcular a média usando-se da função soma. E aí a divisão vai fora da função. Cuidado com esse detalhe. Normalmente essas funções que envolvem fórmulas e funções mais tradicionais, a questão ela se baseia mais na atenção do candidato. Se você está prestando realmente atenção no sinal que foi utilizado, em qual foi o operador de referência utilizado. Então, cuidado, atenção redobrada no momento que você encontrar uma função. Logo, função soma é isso que eles podem cobrar. Já vamos ver a ideia dela ser usada para calcular a média, que é uma outra função muito comum nas provas. Cuidado com a sintaxe. A função média, ela tem acento, mas via de regra, no Excel, todos os acentos agudos podem ser aí omitidos. Então você pode escrever média sem acento que ele vai entender. Você pode escrever tudo maiúsculo que ele vai entender, que seria o padrão, ou tudo minúsculo, mas ele vai entender também. Agora, se você for pegar, por exemplo, lá o calque, no calque é obrigatório. Já os outros acentos, como nós vamos ver ali adiante na função potência, os outros acentos, com exceção do acento agudo, todos são obrigatórios. Então, muito cuidado com esse detalhe. Se for outro acento, tem que aparecer na sintaxe, senão não vai funcionar. Qual que é o uso da função média em via de regra? Eles vão trazer lá para você o intervalo a ser abordado. Por exemplo, colocar lá a média de A1 até A5. Para calcular a média de A1 até A5, 2 pontos. Beleza. O que deve ser cuidado aqui é, para calcular a média, primeiro o que você faz? Você soma. E depois, divide pelo total de valores somados. Então vamos olhar a nossa planilha. Eu estou somando, fazendo a média de A1 até A5, certo? De A1 até A5, eu vou somar todos os valores, ou seja, 7, 3, 10, com 7, 17, com 3, 20. E a grande pergunta é, eu tenho a soma, deu 20. Vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4? Qual é a minha divisão? Olha a regra. Quando você vai calcular a média, você vai dividir pelo total de valores somados. Quantos valores você somou de A1 até A5 considerando esse conjunto de dados? Só somou 4? Célula vazia não tem número. Então aí que está aquele detalhe. Quando você trabalha com fórmulas, expressões aritméticas mais especificamente, soma, subtração, multiplicação, usando sinais de operações aritméticas, o vazio é igual a zero. Agora, para funções, vazio é vazio, 0 a 0. São coisas completamente diferentes. Então, cuidado com essa abordagem. Porque aqui você vai somar. Vai dar 20 a soma, só que você vai ter que dividir por 4. Logo, o resultado produzido aqui por esta função vai ser o número 5. Esta é a média para este conjunto de dados. E aí que está o grande X da coisa. Você tem a mesma equivalência para isso. Então, para isso, vamos pegar aqui na média de B1 até B5. Considerando agora esse conjunto de dados, você também tem ali 5 valores a serem somados. Você tem lá o 3 e o 7, vai dar 10, com 7, 17, com 3, 20, com mais 5, 25. E vai dividir por quantos números somados? Bom, somamos 5 números. Então, aqui eu divido por 5. Logo, neste caso, também o meu resultado foi 5. Tranquilo. Mas a ideia é que aqui tem valores manipulados propositalmente. Aí vem a pergunta, como calcular a média para esse conjunto de dados sem usar a função média? Dá. Você pode fazer assim, por exemplo. Colocar lá a soma de B1, B2, B3, B4 e B5. Perceba que aqui há justamente o trabalho do uso dos operadores de referência. Mudei eles. E agora vem o passo de comparação com as funções soma. Há uma divisão por 5. Só que a divisão é depois. Por quê? Média não é somar tudo e dividir pelo total de valores somados? Então, somei todos os valores? Somei. Cuidado, ver se tem todos. E dividir pelo total de valores somados. Note que no outro caso, nós colocamos a divisão dentro. Aqui nós estamos trabalhando com a divisão fora. Então, é isso que você tem que ter cuidado ao manipular os valores. Trabalhar com parênteses é a mesma coisa que trabalhar com parênteses na matemática. Ele vai mudar a precedência de cálculo e assim por diante. Então, cuidado ao utilizá-lo. Mas e se eu quiser calcular a média de um conjunto de dados sem sequer usar funções? Dá. E é alvo de questão. O que eles trazem? Eu quero calcular a média de B1 até B5. Então eu vou colocar lá B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5. Divido isso por 5. Então aparece isso daqui com uma frequência exorbitante dentro das provas. E eu pergunto por que a maioria das pessoas erra, sendo que isso aqui é comum. Então, o que você tem que analisar? B1, B2, B3, B4, B5. Tá. Soma tudo. Matemática básica. Se você usar essa expressão direta,
esse cálculo vai trazer como resultado 21. Por quê? B1 tem 3, com mais 7, 10, com mais 7 você tem 17, com mais 3, 20, com mais 5... Opa, é mais 5? Não, é o 5 dividido por 5, então é 1. Então você vai pegar 21 para ser calculado. Se você quiser efetivamente calcular a média, olha o que você tem que fazer. Você tem que somar tudo primeiro e depois dividir por 5. Então, o que você vai encontrar como resultado? A média, dado justamente o cálculo da soma e a divisão na ordem correta. Isso aqui é uma questãozinha de matemática básica, muito comum dentro das provas, e aí muita atenção a esses detalhes. Você não vai perder uma questão dessa, porque essa daqui é aquela questão que você erra e nunca mais vai querer saber de fazer prova do concurso de tanta vergonha que você vai ficar. Então, cuidado com esse tipo de questão. Outras funções que você encontra também ali no processo. Mas antes, olha a pegadinha que pode aparecer. E se eu colocar aqui para você, essa expressão, soma de B1 até B5, o que está fazendo aqui? Dividido por 5. Pode ser usada para calcular a média de B1 até B5 para quaisquer valores de B1 até B5? Jamais. Para o caso, resolve. Mas para quaisquer valores, não. Você quer ver a situação? Troca por A1. Coloca lá, 1, A2, A3, A4, A5, e daí dividir por 5. Vai dar o mesmo resultado que a média? Não. Então, para o caso específico, resolve, mas para qualquer valor, não. Então, muita atenção. Mesma coisa a situação abaixo. Por quê? Porque você tem que dividir apenas pelo total de valores que foram somados. Para isso, nós temos outros caminhos para resolver esse problema, mas tem como fazer sem usar a própria função média para qualquer caso. E na sequência você tem outra função bastante usada, e normalmente em comparação com a função da média, que é a função que calcula a mediana. Ela se escreve med, então o que ela vai calcular é a mediana. O que deve ser lembrado aqui é a matemática da coisa. O que calcula-se quando você vai buscar a mediana? Que é uma função estatística. Você vai buscar nada mais do que o elemento central de um conjunto de valores. Aí que mora a pegadinha. Por exemplo, trace lá a função assim, média de B1 até B5. Ou seja, eu quero a mediana de B1 até B5. Aí você olha lá para o conjunto de dados, me acompanha aqui olhando lá a planilha, o que você vai encontrar? Você olha lá na planilha, o elemento do meio é esse. Pronto, errou a questão. Vai ter alternativa dizendo que é a 7, mas não era o 7 a mediana. Por quê? É estatística. Se é estatística, você tem que considerar as regras estatísticas para esse tipo de análise. Logo, o que você tem que fazer? Colocar o conjunto de dados em ordem. Qual ordem? Crescente ou decrescente? Filho, você quer o do meio, tanto faz, mas o programa vai usar a ordem crescente. Então você tem ali o 3, novamente, ele aparece 2 vezes. Você tem o 5 e você tem o 7 aparecendo 2 vezes. Você tem um elemento que divide o conjunto exatamente ao meio? Tem, é o número 5, tá ali. Então essa é a mediana, fácil. Então quando o conjunto de valores tem 5 elementos, ou um total de elementos ímpar, ou seja, 3 elementos, 5, 7, fica fácil achar um que separa exatamente meio a meio o conjunto. Aí tá tranquilo. Mas e quando você pega ali, por exemplo, a mediana de A1 até 5? Qual é o conjunto de dados que você tem? Você tem lá o 3, o 7 e o 7. Você tem um número que dá para dizer, olha, daqui para cá tem metade e dali para lá tem outra metade? Não. Então, neste caso, para calcular a mediana, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular a média dos 2 elementos centrais. Ou seja, como a maioria gosta de decorar lá do ensino médio. Soma os 2 no meio e divide por 2. Beleza, mas somar 2 números e dividir por 2, até onde eu saiba, vai calcular uma média, não é não? Então, 3 e 7 por 2 vai dar 5 também. É óbvio, o conjunto de dados está manipulado aqui e você obteve como resultado a mediana, melhor dizendo, o número 5. Então, cuidado, média e mediana são valores estatísticos que representam estruturas diferenciadas, representam grandezas diferentes, mas que quando você encontra valores comuns, próximos ou muito distantes, eles permitem você extrair mais informações detalhadas a respeito do conjunto de dados. Então, por isso, a importância dessas funções e o uso delas dentro das provas. Outra função bastante comum é a função mod. Olha a sacanagem. Med e mod, uma letra diferente e a lógica completamente diferente. Função mod é uma função que calcula o resto da divisão inteira. Para que eu uso essa desgraça? O resto da divisão inteira é a função que você usa quando você tem que fazer esse tipo de cálculo. Eu tenho lá um jogo que vai durar 90 minutos. E quantas horas dura esse jogo? Bem, o que você faz matematicamente pensando? Você pega esses 90 e divide por 60, não faz isso? E aqui você vê, vai dar 1, aqui vai dar 60, e aí você vai calcular, vai ter um resto 30, e para continuar dividindo, dá, você faz o quê? Você coloca o vírgula, aí você abaixo coloca lá mais um 0, e vai pegar agora 300 e vai dar um 5 ali. Beleza, mas olha a merda. Existe 1,5 hora? Se você for expressar lá 1,5 hora
É uma medida oficial? É uma medida que você trabalha de uma maneira efetiva? Não. Normalmente você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar esse 0,5 hora e multiplicar por 1 hora para saber quantos minutos é esse negócio. Precisa isso? Não precisa. Por quê? Para que trabalhar dobrado? Olha lá o que você faz. Você usa o resto da divisão inteira. Calcular o resto da divisão inteira é simplesmente dividir até quando dá sem pôr a vírgula. Então, para continuar dividindo, tem que pôr a vírgula, não tem nesse caso? Tem, então para. O que você quer? Eu quero o resto da divisão inteira. Esse número aqui é um número que você conhece como sendo quociente. Aí você tem o divisor, o dividendo, e esse carinha aqui é quem? Esse carinha é o resto da divisão, que parou na parte inteira. Então, ele vai trazer este resto. É isso que você vai buscar. Ou seja, se você colocasse a função mod para este cálculo, como que seria? Você escreveria lá assim, igual mod, você colocaria lá 90, ponto e vírgula, obrigatório, aí você coloca o por quanto você quer dividir, no caso, o 60. E o resultado que iria aparecer nesta mesma célula, que vai aparecer usando essa função, é o resto, é o número 30. Então é neste processo que você vai usar para estas finalidades. Depois você usa lá a concatenação, junta os resultados e tem o que você buscava. Então está aí o processo ao ser trabalhado. Mas também tem outro caminho. A ideia básica é de você simplesmente usar endereços de célula. E aí tem que ir olhar quem é quem. Por exemplo, apareceu ali mod de A1, ponto e vírgula, A2. Então você tem que pegar lá nada mais do que calcular o mod de A1. Quem é 1? A1 é 7. E vou fazer isso por quem? A2. A2 é 3. Então, como a gente acabou de ver, você vai fazer o quê? 7 dividido por 3. 7 por 3 vai dar quanto? Bom, 7 por 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Vai sobrar 1 aqui desse processo. Dá para continuar dividindo sem pôr a vírgula? Não. Então está aqui a resposta. 1 é o resultado que vai ser apresentado ao aplicar essa função mod de A1 e A2, ponto e vírgula 2, que é dado aí a planilha de dados que nós temos. Então cuidado ao trabalhar com esse cálculo. Outras funções aí mais básicas que podem ser colocadas, ou nem tanto, são funções que você já até conhece como cálculo de potência. Calcular a potência pode ser feito usando a função, ou posso calcular a potência simplesmente escrevendo assim, 2 chapeuzinho 3. É a mesma expressão, só que uma é mais sucinta, a outra é mais específica, mais explícita. Ambas essas duas expressões vão trazer para mim o resultado do quê? De 2 calculado elevado ao cubo. Então eu tenho a base e a potência. Mesma coisa aqui, a base e a potência. Em ambos os casos, o meu resultado vai ser 8. 2 ao cubo, 8. É o mesmo que 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então está aí o resultado para esse processo. Agora, função máxima e função maior também são comparadas entre si. Por quê? Função máxima, aplicada ali, por exemplo, máximo de B1 até B5. Ela vai trazer o quê? Ela traz o valor mais alto. Então, simplesmente, o que é o valor mais alto? É aquele valor que você vai pegar o conjunto lá. 3, 7, 7, 3, 5. Qual que é o mais alto? É o 7. Então aqui, beleza, chegou o resultado. Ponto. Independente da ordem, ela vai pegar o mais alto. Já a função maior tem um problema. Função maior, o que você vai especificar? Aqui, um intervalo. Um ponto e vírgula obrigatório da função. E na sequência, você tem um número chamado número de ordem. O que é esse número de ordem? É um ordinal, literalmente. Ou seja, um número que você tem lá, primeiro, segundo, terceiro, ordinal. Então, como você trabalha com ela? Pegando lá o conjunto de B1 até B5. Então, esse é um intervalo, de B1 até B5. Se é um intervalo, tenho 2 pontos envolvidos. E aqui eu vou colocar lá, por exemplo, 3. Para ler mais fácil essa função, como que você deve articular? Leia da seguinte forma, leia de trás para frente. Você está buscando o terceiro maior número de B1 até B5. Você quer o terceiro, literalmente o ordinal, terceiro maior número de B1 até B5. Consequência, pensa de maneira lógica. Se eu quisesse o primeiro, se aqui fosse o número 1, eu buscaria o primeiro maior número, certo? Se é o primeiro, ele tem que estar na primeira posição. Óbvio. Agora que é o terceiro, ele tem que estar na terceira posição. Então eu tenho que ordenar o meu conjunto de dados obrigatoriamente. A questão é, em que ordem? Se o primeiro maior tinha que estar na primeira posição, então a ordem que eu vou tomar para esse conjunto de dados é uma ordem decrescente. Então eu vou pegar do maior para o menor. Então eu pego lá no conjunto de B1 até B5, que é tomado por quem? 7, 7, 5, 3 e 3. Valores iguais se repetem e devem ser assim analisados. Nesse caso, eu busco por qual valor? O terceiro. Então você vai lá e marca, ó, o terceiro é o 5. Tá ali, pronto. Cuidado com usar a função maior é que o número de ordem, ele tem que ser maior do que 0, ou seja, no mínimo 1, e tem que ser um valor que seja no máximo o total de valores que você tenha. Então se eu colocar aqui o número 6, eu só tenho 5 células selecionadas, 5 valores, melhor dizendo.
Então se eu colocar o número 6, vai dar erro, porque ele não vai encontrar esse número. Agora eu posso colocar de 1 a 5 para esse conjunto de dados. Então é aí que está o cuidado ao trabalhar com a função maior. Vamos a alguns exercícios para entender um pouquinho esse processo. Considere as fórmulas. C3 mais D3 mais E3 dividido por 3, soma de C4 até E4 dividido por 3, e média de C5, D5 e E5. Em termos de utilização de fórmulas para cálculo das médias exibidas na coluna F da tabela, é correto afirmar que apenas a 1 pode ser utilizada, apenas 1 e 3 podem ser usadas, 1, 2 e 3 podem ser usadas, ou apenas 2 pode ser utilizada. Quando a questão trouxe para você, ela trouxe uma planilha em que ela quer saber como calcular a média para os dados. O que você deve entender ou subentender que a questão está buscando é o cálculo da média linear. Ela te traz 3 fórmulas, mas uma diferente para cada linha. Ela não quer saber uma que resolva para todas, apesar que também pode ser utilizada para as demais. Mas ele traz ali para você os meses nas colunas C, D e E e as linhas onde que ele quer calcular na coluna F a média. Tanto que você tem ali, olha, 7, 6,5, 7,5, a média é 7. 5,5, 6,5, 7,5, a média é 6,5. Então ele traz linearmente já os resultados. Ele aponta as funções e quer saber, olha, esta forma de escrever C3 mais D3 mais E3 dividido por 3, ela pode ser usada para obter esse resultado 7,0? Ou seja, calcular a média da linha 3? Pode ser usada sim, porque primeiro você realizou toda a soma dos conjuntos e depois você dividiu pelo total de valores somados. Como todas as células têm valores, para este caso, resolve o problema. Essa é uma forma correta de calcular a média. Na segunda situação, ele traz lá a soma de C4 até E4, ou seja, C4, D4 e E4. Ele está somando as 3 células. E depois de somar essas 3, é que ele vai fazer a divisão pelo total de valores que se tem ali. Então, também é uma forma correta de calcular a média para este contexto. E, por fim, ele traz lá a média de C5, ED5 e E5. Seria o mesmo escrever média de C5 até E5. Ou seja, assim as 3 células estão sendo somadas e terão seus valores divididos pelo total de valores que foram somados, que no caso foram 3. Então usei diretamente a função média para isso, também uma forma correta de calcular a média. Logo, se os 3 itens estão corretos, você tem simplesmente a alternativa C como alternativa correta. As 3 formas são plausíveis e podem ser usadas para obter este cálculo. Então, o que você deve fazer é justamente se impor situações como esta. Colocar ali casos onde você tem que calcular média, soma, usar as funções efetivamente para conjuntos de dados para pegar prática no uso delas, a forma de escrever em específico. Porque é nessa repetição de escrita que você vai entender a sintaxe dela, memorizar essa sintaxe, porque é o que a prova vai cobrar, a forma correta de escrever e compreender cada parte dessa função. Então, para isso, use e explore o programa independente da versão, porque as funções até então que vão ser cobradas são iguais, e você pode então praticar e melhorar aí os seus resultados nas provas. Um forte abraço e até a próxima!